me convidar aí, Michele, coloca aí no bate-papo para eu poder te convidar. E vocês fazem o seguinte, coloca o pedido de oração de vocês aí, vai colocando, pra gente poder orar. Aí, vamos lá. Bom dia! Aceitar. Aceitar, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Ê, entrou aí! Bom dia, Michele! Entre... Bom, Eu tô. tô aqui vendo você falando a minha página, é isso mesmo, tá certo. Inglês, fala comigo. Não speak English. Ai, meu Deus! Ué, tem que saber falar inglês, né? Mas, ó, foi justamente isso mesmo. Diário da vida real. Mas por que Diário da vida real? Rapidamente. Porque eu me propus a fazer uma página especificamente em que eu discorresse temas do dia a dia que as pessoas se sentissem seguros em dar opiniões em rodas de conversa. Olha que Então, lindo! diário da vida real, ou seja, o seu dia a dia, né? E aí, quem elaborou isso foi um amigo meu, que é do marketing, né? Ele é muito antenado nessas coisas. Falou, por que não põe também um nome em inglês? Quem sabe, né? Para fora um dia palestra. Eu falei, opa, não vou dizer que não vou receber, né? A gente está aqui para receber as bênçãos, né, Gisele? Ó, meu canal é Moments Woman. De Ó, repente, ó, vai também, né? amém, já tá no ritmo, entendeu? Então a gente tem que receber as bênçãos. Falou e a gente tem que aceitar. Com certeza, vamos cumprir o ID do Senhor, né? ID por todo Amém. mundo, toda criatura, né? Uhum. Todas as nações, tribos, é isso aí. E hoje está sendo muita alegria aqui com você, a gente bater esse papo maravilhoso sobre emoções. E nada melhor convidar uma pessoa que já estuda, já tem essa dedicação, tempo, que cuida de pessoas assim, para falar sobre esse assunto. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre depressão, o que isso acarreta na vida, principalmente da mulher, né? O que acontece com a gente e quais são os tratamentos que as pessoas podem procurar e também como que a gente vai se fortalecer diante de Deus, porque não tem como separar. A gente separar o espírito da alma, do corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Isso. Então, a gente precisa unir esses três da melhor forma saudável, procurar sempre estar ali na presença do Senhor, em oração, em palavra, e também se conhecer e também cuidar do nosso corpo, né? Fazer algum tipo de exercício. Tudo isso a gente precisa cuidar do nosso templo, que habita o Espírito Santo de Deus, né? Então, eu quero começar aqui falando um pouquinho, que eu coloquei aqui um salmo que eu acho que fala bastante sobre isso, que é o Salmos 42, de 1 e 2. É assim, ó, como... Já estou tomando nota. Tá Salmo. bom, anota aí. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Eu amei esse versículo, porque é exatamente isso, né? Quando a gente está longe de Deus, a nossa alma ela tem sede e fome de Deus. E muitas vezes a gente quer preencher a nossa alma com tantas coisas, mas somente a fonte verdadeira, a fonte limpa, é Deus, é Jesus, é a sua palavra. Então, eu acho que começa por aí. Quando a nossa alma está bem vazia, eu acho que começa a gente procurar algo que é terreno, que na verdade o que a gente quer é eterno. Né, Michele? Você concorda? Fala um pouquinho sobre isso aí. Concordo, sim. Mas primeiro vamos discorrer aqui só para o pessoal poder entender um pouquinho sobre emoções, porque não adianta a gente discorrer tantas coisas, né? E o pessoal não entender o que realmente é emoções. Mas vamos pegar aqui basicamente a sua fala inicial, né? Que você fala que a gente é corpo, alma e espírito. De fato, a gente é tudo isso. Ou seja, a gente é um ser integral ou um ser holístico. Na verdade, a gente não fala de holística no sentido de espiritualidade, a gente fala mais no sentido holístico, no sentido integral mesmo, né? Que a gente é tudo isso. Todas essas três vertentes em uma só, né?
E você tinha falado que você faz parte de um bloco de emoções. Acho muito bacana, muito louvável o que você está fazendo. A gente já falou aqui no privado, né? Que falar desse tema é desmistificar mesmo, porque muitas pessoas estão sofrendo porque não sabem de fato o que é emoção, como ela é formada na gente. Na verdade, as emoções são reações imediatas aos estímulos. Olha aí. Ou seja, realmente, quando você era uma criança, tem gente que acha que a gente nasce assim, ó, como uma folha vazia e branco. Não é, tá? A gente já nasce assim, ó, todo preenchido. Olha aí, gente. Preenchido, por quê? Michele, preenchido do que eu sou hoje? Não, é no discorrer da vida. Mas você não nasce vazio de tudo. Desde a gestação da sua mãe, você vai assimilando coisas, você vai reagindo, né? Você vai percebendo o ambiente. Diz que até o estresse também, segundo a neurociência, te visita desde a gestação da sua mãe. Então, dá novo, não sabia. Não sabia. Desde a gestação da sua avó, que o estresse te visita. Em qual sentido? Michele, isso é espiritual? Não, é no sentido de genética, epigenética, o ambiente, né, que contribui ali nas reações químicas, que faz parte da genética, e aí vai passando de geração em geração, não no sentido espiritual, mas no sentido de genética. Isso fica no seu... Então, quando a gente fala de emoções, que são reações imediatas, ou seja, do momento a como você reage no momento, né? Aquilo fica inferido em você. Por isso que a tristeza para um tem um significado, a tristeza para outro tem outro significado. Então, a depender das suas percepções, a depender da sua personalidade, que são os traços psicológicos que te formam. Então, por isso que você tem que fazer todo o tratamento com psicólogo, terapeuta, que a gente vai falar no escorrer da live, né? E você tem que ir na causa. Por quê? A gente não pode ir lá e ler somente um livro e dizer que aquilo ali é um tratamento para todas as pessoas. Não é, é específico, é peculiar, é reação de cada pessoa ao ambiente. Então, emoções são reações imediatas. Como que você reage àquele acontecimento? Como que você reage àquelas situações, aqueles eventos traumáticos? E aí, a gente vai chegar lá na sede de Deus, que você acabou de falar em Salmos, muito bacana. E aí, eu trouxe aqui o emocionômetro, que a gente já tem que começar desde cedo com as crianças, né? O que muita gente acha que é bobagem, mas não é, para as crianças poderem se perceberem, formarem seu autoconhecimento, o que de fato é emoção. Para ele entender por que de fato a gente fica triste e dar essa resposta imediata àquele acontecimento. Por que a gente fica apaixonado? Ou seja, para que isso, Michele, trabalhar desde criança? Para a criança poder saber dar nome às emoções, dar nome àquilo que sente, ter autoconhecimento. E o autoconhecimento é aquilo que você falou, é muito importante, porque ele é a chave do pessoal e a chave do profissional. Sem autoconhecimento você não tem cura, sem autoconhecimento você não chega até Deus, né? Porque você tem um vazio sim existencial, né? Fica que a neurociência, ela rodopia, mas ela vai parar no mesmo lugar, tá? Ela vai parar na palavra de Deus. Tanto é que foi provado que a ciência comprovou que a fé serve como autorregulação no momento de estresse. Ou seja, você se sente pertencente a algum lugar, você cria expectativa de um dias melhores, né? Você se autorregula. Um exemplo de autorregulação, só para a gente entender o que é autorregulação. Não tem nada a ver com o tema, mas só para as pessoas entenderem, tá? Um autista é um exemplo. Ele deita no chão, não porque ele está fazendo manha, é porque ali ele se sente seguro. Ali é solo. Então, ele deita no chão e faz a sua autorregulação. Um exemplo só para a gente elucidar o que é autorregulação. Então, a fé, voltando, a fé para a emoção é isso. Segundo a neurociência, serve como autorregulação. Você está estressado, aí você ora, você se concentra, você cria boas expectativas, você corta o número de cortisol, que é o hormônio do estresse, você leva o pensamento a Deus. Olha só o nível da neurociência, que vai rodopiar e vai parar na palavra de Deus, né? E aí se faz uma autorregulação, que aí é o exemplo de que muita gente faz, que é a meditação, a yoga. Nós, cristãos, fazemos o quê? Na maioria das vezes, né? A oração, que a gente sabe em quem esperar, a gente sabe em quem acreditar, a gente sabe o lugar de fazer a autorregulação, né?
acontece? A fé é o que eu sempre falo aqui no meu canal, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você tirar, você procurar se conhecer. Tudo isso é válido, eu creio. Tanto que nós estamos aqui falando. Mas se a gente também não fortalecer a nossa fé, entender também que a nossa alma ela tem necessidade de Deus, em primeiro lugar, como falei aqui, né? Tem muitas passagens na Bíblia, como a mulher samaritana. Ela, ela estava procurando Deus nas pessoas, tanto que ela se envolveu com 5 homens e não conseguia. Quando ela encontrou a fonte verdadeira, que é Jesus, aí sim, ela conseguiu preencher o coração dela. E quando ela preencheu o coração de Jesus, ela se autoconheceu. Ela falou, gente, peraí, essa vida aqui não tá errada. Uma coisa está acontecendo aí no meu emocional. Então, eu creio que quando a gente encontra verdadeiramente quem é Jesus na nossa vida e preenche com a palavra de Deus, todas essas questões, elas começam a se iluminar. Sim. Né? Então, é importante a gente, com certeza, eu sou uma que fiz muitos anos, né? Psicanalista, fui bastante para me ajudar a me conhecer de verdade. Mas quando eu entendi quem é Jesus na minha vida, tudo aquilo que eu já tinha conversado, tudo aquilo que eu já tinha me conhecido, veio de uma forma tão assim clara no meu coração, e Deus começou a ali curar a minha vida. Mas é importante a gente ter esse autoconhecimento, mas nunca sem a fé, nunca você buscando a Deus. Fortalecer, que eu falo sempre aqui, né? A fé é um músculo. A fé é uma construção. Cada dia mais você vai entrando na palavra de Deus, conhecendo a Deus, você vai se fortalecendo, sua fé vai se fortalecendo. E as outras coisas que vão vir, como você falou, né? Desde lá da gravidez da nossa mãe, Deus vai de uma forma ali te ajudando, você no psicólogo, na psicanalista, você vai junto fazendo essa união e você vai se autoconhecendo. Porque eu creio numa coisa, sabe, Michele? Deus levou sobre nós toda a nossa cura. A nossa cura está em Deus. Tudo está. Nós precisamos entrar no caminho, tem um caminho. E o autoconhecimento é o que Deus coloca. Mas sempre a gente nunca se desviando disso, né? Eu acho que se a gente colocar junto, eu acho que dá uma bomba a mais. Eu acho que dá uma... Verdade. Mas olha só, vamos entrar na nossa live. Posso fazer só um adendo no que você falou aí? Isso é muito importante, né? A gente se achegar e encontrar Deus. Deus é tudo, né? E a neurociência é aquilo que eu falei. Rodopia vai parar naquele lugar. E eu acredito também que, nem, por exemplo, se a gente pegar lá o versículo que fala, né, que amar o outro como a ti mesmo. Como que você vai amar o outro sem se autoconhecer? Então, e Jesus, ele é tão inteligente que ele sempre devolvia essa problemática para os seus discípulos. Olha, vai que vai dar certo, vai que é isso mesmo que você é. Você não é isso, ó, Pedro, você é outra coisa. Você tá entendendo? Então, a partir do momento que você se autoconhece, você afirma também Deus na sua vida. Amém. Por quê? Quando ele fala lá que é impossível amar Deus sem que você ame quem está do seu lado, isso é muito bacana da gente falar. Por quê? Na psicanálise, você só tem a capacidade... Olha só, vamos ver se eu me faço entender. Jesus fala, você só vai amar o outro quando você amar a si mesmo. E pela psicanálise, então tudo vai parar em Deus. Essa é a verdade. Então, na psicanálise é o seguinte, você só tem a possibilidade de amar o outro se você se ama. Então, você se projeta no outro. Essa é a relação. Essa é a verdade. Porque o amor para a psicanálise é... aquilo que eu admiro no outro nasce dessa admiração, ou aquilo que falta, ou aquilo que me falta que eu vejo no outro que me preenche. Então, é aí que nasce o amor. Isso. Então, eu acredito que à medida que você vai se autoconhecendo, isso é muito de Deus. Para você tanto conhecer o outro, amar ao outro também, e amar a Deus também. Por isso que o diabo vai muito na autoidentidade. Por quê? Como que você vai amar? Como que você vai amar um Deus que você não vê? Isso aí. Como que você não vê? Como? Se você está desfazendo o irmão que está do lado. Mas veja que é uma engrenagem. Olha, não é uma engrenagem.
engrenagem. Eu tenho que me amar, me reconhecer, para eu amar e reconhecer o outro. E depois, consequentemente, eu vou conseguir ver Deus. Por quê? Não tem como eu dizer que eu amo a Deus e vejo Deus sem eu amar e ver o meu irmão. Você tá entendendo? Então, É a cruz, né, Michelle? autoconhecimento. Sim, né? Ela é o irmão e Deus. E A cruz, ela é o símbolo disso. Nós amamos ao próximo porque nós amamos Deus, né? Ou a gente ama o próximo, ama a Deus. É um conjunto, por isso a cruz. Um conjunto. Então, não tem como sair desse autoconhecimento. Não, com certeza. Você vai estar sendo o quê? É unir, né? Isso. É unir o autoconhecimento e a fé. Isso, é coisa, né? E a fé é a expectativa de dias melhores. Então, aí tá a cura, tá a base da cura. Fala, pergunta que eu falo muito. Tem que sobre dois temas. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre a ansiedade e a depressão, mas o que a gente sabe sobre nós comuns, né? Que não temos acesso a isso, né? A gente sabe que tem pessoas que vivem isso, né? A ansiedade, a gente tem ansiedade, toda pessoa tem. Quando ela começa a causar problemas, aí precisa procurar ajuda. Então, a ansiedade, ela leva à depressão, uma ansiedade bem profunda, ela leva a uma depressão. Então, assim, eu queria que você falasse rapidinho, Michelle, o que é essa ansiedade que leva à depressão? Essa ansiedade, quando ela sai da natural. Porque a gente tem medo, a gente tem tristeza, a gente tem, isso é normal, que o ser humano tem. A aflição é consequência do pecado no mundo. Nós que estudamos a palavra, né, pastores e mestres, sabemos disso. Mas quando passa desse normal, já é patológico e a gente precisa entender mais ou menos, até mesmo para a gente procurar ajuda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, de uma forma que as pessoas que não sabem, né, entendam melhor. Porque eu botei aqui, o que eu li, que a gente vai lendo, a gente vai pesquisando, é que a depressão é um desgosto pela vida. É você não querer mais viver, você não levantar mais da cama, você achar que a sua vida não vale nada. Quer dizer, é uma tristeza tão profunda que você não consegue mais sentir alegria pela vida que você tem. Né? Então, eu vi que, como você falou aí, a genética, o estresse, que você também falou, a questão também da pessoa se apoiar em outras coisas, como vício, todo tipo de vício. Então, a gente vai por esse caminho aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente entender aqui. Tá, vamos começar aqui, então, basicamente pela ansiedade. Aí eu fiz uns pontos aqui que não podem passar desapercebido quando a gente fala de ansiedade, tá? Então, quando a gente fala estar deprimido, estar ansioso, olha só, a gente diz que são emoções ditas negativas, né? Mas eu quero que vocês denotem o seguinte: quando são emoções ditas negativas, as emoções ditas negativas também falam muito sobre a gente, né? A forma com que a gente reage. Lembra que nós falamos que emoções é uma reação imediata a estímulos? Sim. Então, se eu estou ansioso demais, se eu estou deprimido, há uma resposta imediata de um ambiente. Ou seja, o que aquele ambiente está influenciando principalmente no meu ser, na minha formação, na minha personalidade, na forma com que eu percebo, e também claramente que tem também as razões também químicas, fisiológicas que a gente vai adentrar. Mas primeiro, nós vamos falar aqui da ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é estar ansioso. Se eu estou ansioso, isso faz parte também da gente, tá? Eu quero que vocês entendam que... vou chegar lá. Quero que vocês entendam o seguinte, tá? Desmistificar isso do senso comum. Estar ansioso é bom. Epa, Michelle, estar ansioso é bom? Por quê? Ansiedade é uma evolução, é uma emoção evolutiva. Então, se eu estou ansioso, deprimido, angustiado, apaixonado, irritado, isso tudo são emoções. Tem de 25 a 30 emoções, a depender do teórico. Então, se eu estou ansioso, peraí. Então, a ansiedade é emoção? Sim, ansiedade é emoção. Tem como arrancar a ansiedade da gente 100%? Não, porque faz parte da gente.
tá? Estar ansioso é bom, porque é isso, vamos desmistificar aqui que isso é importante, porque é isso que nos faz levantar da cama, é a ansiedade. O que nos move a ir atrás de algo e conquistar e caçar, é algo evolutivo, tá vendo? É desde lá dos primórdios, dos caçadores. Então, Por a exemplo, hoje ansiedade... eu fiquei ansiosa de estar aqui. Aí eu levantei, falei, não, vou levantar logo, vou fazer minhas coisas logo para a gente estar junto aqui. Então, é isso que você está falando, né? Que a gente precisa entender isso, né? Aí, ó, um exemplo excelente, né? Por quê? Você viu que a gente ia estar, né, no local que poderia apresentar um perigo para você, ou um lugar que às vezes você ainda está aprendendo É medo. a ter mais ansiedade. Então, a principal função do cérebro, eu quero que vocês tenham também muito em mente, é manter a nossa sobrevivência, tá? Michele, o que isso tem a ver? Que a maior função do cérebro é manter a nossa sobrevivência. Então, se você tem que se preparar para uma live, exemplos do dia a dia. Se você está mediante a uma situação hostil, de perigo, de que te tira um pouco o chão, o conforto, claro, evidentemente que a ansiedade vai falar, né? Muito. Então, por que a ansiedade é um mal do século, Michele? Porque saiu do normal a ansiedade. Então, há uma anormalidade, há uma anomalia, vamos dizer, né? Saiu do normal. Por quê? O ser humano de hoje está achando que a vida é uma corrida de 100 metros, vamos dizer assim. Você corre ali e já resolve tal coisa. E não é. Iniciando, você vai plantando, você vai colhendo. Então, veja que tudo há uma fase, há tudo um plantio. Então, se você entender que tudo é muito imediato, qual a sua reação frente a isso? É fomentar a ansiedade, tá? Com certeza. O exemplo é o celular, né, Michele? Isso. Porque tá ali no celular é uma coisa muito rápida e tudo, então a gente acaba. E as crianças, coitadas, é que mais sofrem. Ontem meu filho foi pro planetário, foi um passeio da escola, e ele, 7 horas da manhã, mãe, eu vou pro passeio, deixa eu botar minha roupa, deixa eu me arrumar. Então, isso é uma coisa legal, né? Eu falo, filho, vamos lá. Mas aí eu fui trabalhando com ele, eu falei, não, filho, olha, nós vamos tomar café, nós vamos almoçar, nós vamos tomar o banho. Então, é legal, ele tá feliz, estava ansioso para chegar a hora, mas a gente, como pai, está ali, ó, meu filho, vai até aqui. Porque se ele não dormisse, se ele não ficasse nervoso ao extremo, aí já era um problema. Mas a gente também tem que entender o problema do celular, Michele, é uma coisa que acho que afeta bastante o ser humano, nessa questão de você querer as coisas bem rápidas, né? E não só a criança, como também o adulto. Por quê? Você quer uma comida, é de imediato. Você quer resolver uma coisa, é de imediato. Você quer ver uma roupa, é de imediato. Então, você cria uma geração do imediatismo. Você acha que tudo é agora. A vida é uma corrida de 100 metros. Não é, tá? Tem que plantar, tem que colher, tem que ter essa educação. Peraí, filho, agora vamos tomar café, vamos ordenar as coisas, colocar as coisas na caixinha. Então, tem que ter uma educação. E outra, essa é a dificuldade da geração de agora, tá? Não tem tido frustração. Lembra que eu falei lá das emoções ditas negativas? Então, está frustrado como tristeza, como está deprimido, como está triste, como está frustrado, são emoções. Lembra que eu falei? Então, estar frustrado também é importante. Por quê? Bom, eu para isso agora, eu não posso agora. Já o celular não, ele traz a resposta imediata de tudo. Mesmo que você não tenha tudo agora, mas você imagina, você está ali no mundo digital, né? Então, a frustração, o que acontece na gente quando a gente tem muita frustração e a gente vai vencendo, tá? A frustração. Isso, na verdade, fortalece o homem. Aleluia. Tá? E por isso que é muito bacana aquele versículo, né? É um exemplo, assim, não sei bem ele o certo, mas ele fala mais ou menos assim, a palavra de Deus é muito forte. Amargurado, mas não é vencido. Um exemplo, né? Desanimado, mas não desisto. Alguma coisa assim do tipo. Então, há uma graduação, né? Então, ele vai dando exemplo, né? De que você tá negativamente, mas você vence. Negativo, mas você vence. Por que a frustração? Porque é daí que vem a resiliência. Tá? A resiliência é o quê? Que essa geração de agora não tem. Se eu não tenho meu HD,
se eu não tenho ali registrado momentos de frustração guardado, de que eu venci aquele momento de frustração, eu tendo a ser um adulto fraco em qual sentido? Não tenho resiliência. A resiliência tá? Um termo da física e não da psicologia, em que você tá o estágio inicial de um material, tá? Você meio que é igual a palmeira, esse material, ele enverga, depois ele retoma. Então, assim é resiliência. Então, se eu tenho muita frustração que eu venci, a resiliência é isso, o estágio inicial do material. Eu vou lá atrás, pego no meu HD aquilo que eu enfrentei, aquilo que eu venci e trago para o dia de hoje e eu tenho a certeza que hoje eu vou vencer também. Amém. Então, tem a frustração. Por isso que é importante. E o celular, ele tira isso, né? Você, às vezes, por exemplo, você está ali no celular, você está jogando enquanto criança, mas você poderia estar jogando na rua com os amigos. Porque aí você vai estar enfrentando problema, você vai estar enfrentando brigas com o seu coleguinha, ali mesmo você vai resolver, ali mesmo você vai se frustrar e vai resolver. Então, você vai criando um HD de frustrações e de coisas que você venceu. Você está entendendo? Mas, deixa eu falar, como que a ansiedade, ela cai na depressão? Como que vira a depressão? Ou não tem nada a ver com a outra? Sim. Então, só para poder chegar nisso aí, se você é muito frustrado e você vence, o que você faz com o seu teor de ansiedade? Você fortalece, você baixa o seu teor de ansiedade. Ela normaliza. Por que ela normaliza? Porque você foi frustrado e você sabe lidar com aquela frustração. Vou chegar agora na depressão. Olha aí. Você se frustra, você sabe como lidar com aquela frustração, porque você mesmo cria um mecanismo, tá? Próprio, natural, de combater aquela ansiedade. E é aí que entra a depressão, por quê? Pela ansiedade. Mas são eles os motivos da depressão. Por que entra a depressão pela ansiedade? Porque ela se torna patológica. E o que é patológico? Michele, então, voltando, a ansiedade é bom, é algo evolutivo, é uma das emoções. Mas uma vez que foge do controle, se torna patológica. Por quê? Está em demais, está em demasia. Ou seja, patológico por quê? Porque acontece muito densamente, muitas vezes. É patológico porque marca sempre todo dia, é muita densidade todo dia, é repetitivo todo dia. Então, isso começa a ser fisiológico. Então, por isso que é patológico. Está na repetição, está na densidade daquilo. E aí que entra a porta da depressão pela ansiedade. Estar deprimido, Michele, é comum? Muito mais comum do que a gente imagina. Porque estar deprimido é o quê? Uma das emoções que nós falamos. São várias emoções. É de 25 a 30 emoções. Então, estar deprimido? Legal. Mas qual é a porta da ansiedade para a depressão aí? No sentido de que você não sabe lidar, então como que você vai lidar com uma depressão? Que é a tristeza profunda, aquilo que te pega mesmo. Mas por que, Michelle, você não vai saber lidar com a depressão? Porque a depressão ela tem várias raízes. É de forma química, é por um acontecimento. Então, ela é endógena ou ela é exógena. Ou seja, ou ela tem uma razão química, tá? Sua própria ali, por uma disfunção mesmo do sistema nervoso, sua formação, tá? Aquilo que se tornou fisiológico. Genético, né? Isso. Mas é genético no sentido físico mesmo. Uhum. Quimicamente também, fisiológico. E também é a depressão por ambiente, tá? Então eu quero que você desmistifique o seguinte, tá? Como a gente tem que ter na mente que depressão não é que a gente tem que, como se diz, eu vou falar de uma forma bem científica para vocês, não é que a gente tem que aceitar a depressão, não é isso, tá? O que eu tô querendo dizer faz parte do ser humano, tá? Porque senão vai ter gente... Ficar no estado prolongado. Hã? É você sentir, mas não ficar naquele estágio prolongado. Você tem que sair dali. Isso, mas o que eu tô falando no sentido de não permitir, mas se reconhecer deprimido, às vezes, no sentido de que tem gente que não tem frustração, não sabe resolver isso, e Deus livre e guarde, vai se matar. Porque não desenvolveu o mecanismo, não desenvolveu resposta e acha que por aquele momento por estar deprimido ou por diversas vezes, porque a depressão ela vai e volta, que a pessoa tem que acabar com a vida. E não é isso.
Entendeu? A depressão, é isso que eu falei, ou ela é endógena ou ela é exógena, mas ela é uma das nossas emoções, estar deprimido. Entendi. Então assim, tem coisas que, por exemplo, poxa, perdi meu cachorro. Gente, por que não se permitir ficar triste? Onde eu quero chegar? Perdi um ente querido, por que não se permitir ficar triste? Você tá entendendo? Tô entendendo. Então, são coisas que acontecem, são coisas que realmente levam à fase do luto e você tem que viver a fase do luto. Uhum. Deus fez as suas emoções. E ele E se homem, ele sabe que você precisa daquele tempo para você se restabelecer, se reestruturar. Então, não é demonizar. Tô até dando aqui um spoiler do meu livro, tá? Que eu tô escrevendo, tá? É, que é o que Jesus também chorou, né? Fala das emoções, né? Muito forte, é. ó, Então ele se fez homem, ele sabe o começo, ele sabe o fim de todas as coisas, das dores, ele sabe por que você está feliz, porque você está alegre. com Muito certeza. de muita a também, como se diz, endemonizar a depressão. E não é isso, Eu tá? entendo. Diversas Mas pessoas já passaram por depressão na Bíblia, Davi mesmo, e Jesus, né? sim, Deus ele Elias, né? Elias. Então, ele até quis se matar, né? Aham. Mas Deus Então, não deixou, mas Deus não deixou. Come, Elias, come que você ainda tem que caminhar. Então, por isso é importante o fortalecimento da fé. Por isso é importante a gente estar diante de Deus. É importante a gente preencher a nossa vida com a palavra de Deus, para a gente passar todas essas tristezas diante de Deus. Porque da mesma forma que você passa a tristeza diante de Deus, ele vai te ajudar a levantar. O luto na Bíblia tem duração de 1 ano. Então você pode ficar triste nesse tempo, mas daí você precisa sair desse lugar. E aí a fé em Deus, a intimidade, você saber quem você é em Deus, a identidade, isso te ajuda a enfrentar tudo isso da forma correta. Você vai sentir, você vai ter um impacto daquilo na sua vida, mas você não vai permanecer nesse lugar. O Senhor isso. vai ajudar a levantar e ir. Aí eu coloquei algumas coisas aqui. Como devemos preencher a nossa alma da palavra de Deus? Eu botei aqui assim, um perdão, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa. Eu sempre faço assim que o perdão, sempre falo isso, que é uma faxina da alma. É como se você estivesse lavando mesmo seu sentimento, liberar, né, as frustrações, porque as frustrações precisam ter. Isso sempre quando eu vejo meu filho frustrado, não pode, eu falo, não, aí chora, aí fica chateada. A gente é assim também, né? A Aham. gente tá fazendo uma coisa, não dá certo, aquilo a gente fica triste, a gente chora, entendeu? Isso é normal. Agora, você tem que entender o seguinte, tá? Mas aí qual é o propósito? Qual é a lição? O que nós vamos aprender com isso aqui? Eu sempre falo isso com ele, né? Mas foi o amiguinho, foi fulano. Perdoa. Tem que perdoar, porque o perdão não é para o próximo. O perdão é para lavar a sua alma. O Uhum. perdão é para você se ficar bem, é para você se levantar e seguir em frente. Porque eu vejo que muitas pessoas carregam outras pessoas, carregam frustrações para a vida porque não liberam. Até o pai morre, a mãe, o marido, né? Toda essa questão que a gente vive, a pessoa fica presa naquela situação ali, não consegue andar para frente. Então, o Senhor Jesus, na sua infinita sabedoria, deixou perdão para nós, como faxina mesmo da nossa alma, né? Uhum. Pares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Eu sempre, quando as pessoas chegam para mim e falam, Zé, mas eu não consigo perdoar. Aí eu falo, mas você também não precisa de perdão? Você precisa de perdão, né? Se você precisa de perdão, um dia você erra também. Você vai querer que as pessoas te perdoem. Então você precisa soltar. Perdão em grego significa apulu. Significa solta, solta, larga. Deixa aquilo ali e vai viver. Não é que a gente vai esquecer, né? Mas a gente vai olhar aquilo ali e não vai sentir daquela forma como a gente sentiu. Uhum. Então, eu acho que ajuda muito nisso, na tristeza. Você liberar. Ó, vivi aquilo ali,
foi triste, foi frustração para minha vida, mas hoje eu quero liberar, não quero ficar nesse lugar, eu tomo essa decisão agora. Isso é perdão, você tomar uma decisão, não quero mais viver dessa forma. Eu vou liberar essa pessoa e eu vou seguir em frente, né? Eu Uhum. coloquei isso. E o interessante, que nem, por exemplo, eu coloquei aqui várias coisas que você falou antes da gente falar em perdão, que eu achei muito interessante. Você falou do seu filho, né, que passa problemas na escola. Então, é permitir mesmo que passe problemas e que chore, que sinta isso de uma forma natural. Um exemplo, a criança chorou, você já dá um pirulito para ela ficar quieta ou ela ficar feliz. Não, você está tolhindo, está cortando as ditas negativas, emoções que a criança tem que vivenciar, tem que se frustrar e tem que vencer aquilo, tá? Isso vale para os adultos também. Quando você fala de perdão, é muito bacana, porque muita gente realmente fica preso por conta do quê? Por conta de traumas, que na verdade são eventos traumáticos. O que o trauma faz? Né? O trauma, na verdade, ele marca mesmo as pessoas. Por quê? Porque ele cria uma nova forma no sistema nervoso da pessoa. Ou seja, ao tempo do evento traumático, se o seu sistema nervoso não teve aquela resposta à altura daquele trauma, tende a traumatizar mesmo, tende a marcar mesmo. Um exemplo disso são aquelas pessoas que foram para a guerra. Um exemplo, você pode fazer o tratamento que for, mas sempre vai ficar um resquício muito alto dentro daquelas pessoas. Não que eles queiram viver aquilo, mas o sistema nervoso ele tomou forma daquilo. Então, qual é Uhum. o tratamento das pessoas que sofreram traumas e que não conseguem perdoar ou que não conseguem romper com um evento tão traumático como esse, como estupro, como falta de perdão, como situação de guerra? Qual o tratamento legal ali? É você não ficar dando power, não ficar voltando em acontecimentos passados. Na verdade, você vai lembrar deles. Mas quando vier na sua cabeça, você tentar cortar. Por quê? É, Quando você começa a lembrar de eventos que passou, tá? Ou a falta de perdão que seja, você fica elevando elementos afetivos que nós falamos. Então, tudo aquilo que mexe com você, remói, te faz mal. Então, olha que você está dando power remoer, a mais. Hã? remoer, E remoendo, tem até os pensamentos, né? Ruminatório, a gente fica remoendo aquela coisa toda. Por quê? Porque o pensamento é que vai fazer você sentir. Porque a ordem tá? É bacana que você falou de remoer. Porque a ordem nós pensamos e depois nós sentimos, tá? Então, por que você está falando, Shelly, já que é uma falta de perdão ou um evento muito traumático de estupro ou de guerra, que seja, é muito difícil a gente esquecer, porque a gente fica dando um pau, a gente fica relembrando, fica relembrando elementos afetivos. Então, isso vai marcando mais ainda a gente. E a cura é estar na situação atual. E é aí onde entra Deus, na verdade, tá? Tudo aquilo que passou, esquece, esse que fez tudo novo. Então, é a psicanálise purinha, tá? Esquecer os elementos afetivos, aquilo que traz a catarse, aquilo que faz a purificação, aquilo que te faz realmente soltar. Solta assim pro seu terapeuta, para que ele tenha a escuta qualificada, não seja qualquer um, mas aquele que é homem de Deus, mulher de Deus, mas que tem um entendimento também dessas ferramentas, né? É catarse, é você ir falando, mas tenha cuidado, porque nessa catarse, nessa purificação de você falar, você vai levantar elementos afetivos, você vai relembrar o seu trauma. Então, a cura não é essa, a cura está em Deus, a cura está no atual. É aquilo que você se propõe a fazer hoje, as renovações que você está fazendo hoje. Então, essa é a cura, até para a psicanálise. né, Michele? Você não pode impedir que o pombo pouse na sua cabeça. Isso, mas Mas você pode impedir que ele faça ninho. Então, quando vier os pensamentos, eu já perdoei em nome de Jesus. Eu já liberei em nome de Jesus. Eu estou curada em nome de Jesus. Você já fez tratamento, você já liberou, você já falou, como você falou aí. Já falou para Deus numa oração, já falou para o seu psicólogo, você já está fazendo tratamento, né? Na psicanálise. Mas toda vez que vier, você falar a palavra de fé. Tá liberado. que bacana que você falou aí, ó. Você, sem querer, soltou um ato falho. Você falou, já fez o tratamento. Mas o tratamento do perdão também é o seguinte, tá? Para se curar de forma eficaz. É entender que aquela falta de perdão, ficar remoendo por anos, por meses que seja,
aquilo foi mexendo também de forma real, fisiológica, você tá entendendo? De Aham, forma química. Então, não vai sair de dentro de você de uma hora para outra. Então, por sim. isso que é orar a Deus, por isso que olha só que interessante, é você liberar perdão, orar a Deus para você ir se tratando e se curando, porque se você fala assim, ah, eu liberei e agora tá tudo bem, não vai estar, tá? Não vai estar, é aos pouquinhos, porque isso mexeu com você de forma fisiológica e o seu sistema nervoso, por aquele evento traumático, deu uma outra forma, você tá Mas entendendo? tem a fé, né, Michele? Toda vez que vier, você fala a palavra de fé. Isso, Fala a palavra de fé. E o tempo oração, vai passando e e aquilo não vai causando tanta coisa como era no começo. isso, Porque Augusto botou aqui, ó. Tem situações que foram feridas, carregam pessoas, sobrecarregam a vida, e o causador da ferida nem está aí, às vezes. A pessoa que fez nem sabe que fez, né? uhum, E as pessoas ficam sofrendo. Então, perdoa. O perdão é um exercício. As pessoas acham que perdão é um sentimento, uhum. mas é uma E, decisão. Você decidiu, você vai perdoar, vai uhum. exercitando o perdão a cada dia, igual a fé. Você vai, não, essa situação vier, você não aceitar. Você O, o, já, ba- eu vou o viver bacana, agora, como você falou, né? e o bacana que o Augusto, seu esposo, né, escreveu aqui, né? Às vezes a pessoa não sabe que te machucou, mas tem aquelas também que sabem que te machucou. E o que a Bíblia fala dessas pessoas que sabem que nos machucam? Se ele fala e não faz, desse se afasta. Isso Então aí, também, então, também tem alguns isso aí. eventos também traumáticos que trazem a depressão também, no sentido também de que às vezes você está no meio de pessoas tóxicas, Com né? certeza. Frase que Sai Freud daí. dizia, é aquela frase que Freud dizia. Você está com depressão, mas analisa também se em volta de você não tem algum É idiota. verdade. Mas idiota no sentido de xingamento. Se você procurar idiota, é o baixa inteligência, né? É aquele que te faz sofrer, é aquele que não tem conhecimento, alguma coisa do tipo. Tem aquelas pessoas também que têm transtorno também de personalidade, né? Uhum. Que funciona de forma disfuncional, né? Que também traz uma desestabilidade também para aquelas pessoas. Tem muita gente no nosso meio, e é muito importante a gente falar isso, porque tem muita gente no meio cristão que às vezes o pastor fala, não, isso vai passar, não sei o quê, mas o próprio Jesus está falando, desse que fala, mas não faz, desse se afasta. Mas, Michele, como que eu vou lidar com isso? É meu pai e minha mãe. Você dá um pouco menos de informação sobre você, já que você é um adulto, né? São coisas que você vai tendo como ferramenta para poder ir cortando algumas coisas, para a pessoa não ter acesso à sua vida, porque o próprio Jesus fala que isso não é saudável, que aquele que fala, mas não faz, tem que se afastar. E Uhum. tem também que advém de momentos traumáticos, de famílias tóxicas. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, né? De não ficar infantilizando demais também as coisas, porque a gente sente, a gente é fisiológico, a gente é químico. O próprio Jesus se fez homem, né? Ele sabe tudo aquilo que a gente sofre, tudo que é aquilo que a gente passou e como que isso tudo também se resulta na gente, né? Então, a gente não pode também ficar infantilizando no sentido, né? Ah, Deus que vai levar a cura, vai trazer a cura, mas onde que está a cura? Você também ir atrás da cura, né? Deus quer isso também. Você está ali à beira de um tanque e o homem não teve que adentrar água para ter a cura, então é o seu Uhum. passo, né? E sobre o perdão também que você está falando é muito bacana, porque aquele que não libera perdão, o que, que acontece? De forma inconsciente, sem que você se dê conta, você está numa balança aqui, por exemplo, no dar e receber, que é o equilíbrio de toda reação, de relação. Você dá e recebe, ou dá e recebe, sempre assim, sempre equiparado. Se você dá demais, você pesa, você entra em desvalor. Assim é o perdão, né? Tem gente que dá demais e acha também que foi lesado que recebeu de menos. Então, nessa balança está descompensada na cabeça dessa pessoa. Então, vamos equiparar aqui, vamos perdoar tudo aquilo que passou. E a falta de perdão também entra nessa balança em qual sentido? Sem que você perceba. Há uma soberba também inconsciente, entendeu? Porque você acha que no lugar daquela pessoa você não faria aquilo, mas você faria se você fosse aquela pessoa, você tá entendendo? Que é aquilo que nós falamos anteriormente, que cada um tem suas emoções, cada um percebe o mundo, né? Então não É. tem
você não perdoar porque você acha que você faria diferente se você fosse aquela pessoa. Não, se você fosse realmente aquela pessoa, com todos os defeitos e qualidades, você ia incorrer nas mesmas coisas. A diferença é, se é tóxico, se afasta, porque você também não tem por obrigação, né? Você tem que respeitar como Jesus mandou, mas tem que ter um equilíbrio. Ele mesmo fala, né? Ser prudente como a serpente, mas também ser manso como a pomba. Então, tem que ter um equilíbrio das relações, tá? Isso porque senão muita também, Michele, na paz, né? Porque quando você perdoa, há paz sobre a sua vida. A paz. Porque eu acho que a gente pensa demais. Ah, vou perdoar, não vou perdoar. Não. Toma essa decisão hoje. Libere. Que aí a paz de Deus que excede todo entendimento, ela vai entrar no seu coração. Isso. Né? Então, o que diz em 1 Pedro 5,7? Lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, perdoe, lance a Deus essa ansiedade, mostra para Deus que ele está no controle da sua vida, entendeu? Não tente entender coisas que não é para entender, que se a gente ficar aqui também querendo entender tudo, a gente também vai ficar uma ansiedade a ponto de não conseguir andar, sabe? Tem coisas que é o controle, entrega para o Senhor, que aí a paz de Deus vai vir, porque nós precisamos de paz para resolver a nossa vida, precisamos de paz para viver. Às vezes é melhor a gente estar, mesmo a gente estando certo, a gente abrir mão para viver em paz. Isso é muito importante. Às vezes você, não, mas eu tô certa, ok, mas eu quero viver em paz. Então você fica aí que eu vou viver a minha vida em paz. Isso é muito importante. Entender isso também. São proteções que a gente coloca na nossa vida, que a gente precisa, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua forma, foi feito de uma forma, foi criado num ambiente. Então, tem coisa que a gente precisa ter uma proteção. Você só vai até aqui. Isso. Daqui você não vai, porque você está tirando a minha paz. Então, fique aí, tá? Vou orar pela sua vida. Se eu tiver que sair da sua vida, eu vou sair. Tá tudo certo. Vai comigo. Porque tudo isso é forma do quê? Da fé. Você buscando Deus isso. Eu quero a paz, Senhor. Hoje eu lanço sobre você essa ansiedade que está me fazendo mal. Deus já... Olha isso, já tem... Quantos anos a Bíblia foi escrita? A ansiedade está aqui. Então, é uma coisa que já vem do ser humano há muito tempo, né? Como você falou, é da forma boa até um certo ponto. Depois já não é mais. Então, entra aí, você se fortalecer em Deus. Isso é muito importante. E outra coisa que eu botei aqui também José. Deixa eu só terminar, Michele. A alegria do Senhor, né? Porque quando você perdoa, você sente aquela paz, a alegria de Deus vem sobre a sua vida. Amém. Então, a alegria também é um sentimento que a gente tem, né? Mas a gente pode buscar alegria. Aonde que a gente busca alegria? No Senhor. Está escrito em Neemias 9:10. A alegria do Senhor é a nossa força. É uma alegria. A gente vai buscar essa alegria em Deus. A satisfação da nossa vida em Deus. Você preencher o seu coração no que te faz ser alegre. Quando você encontra o peixe, ele não vive fora do mar, porque o habitat dele é o mar. Se você tirar o peixe do mar, ele não vai morrer. Se a gente se afastar de Deus, tudo de nós desequilibra. As nossas emoções são desequilibradas. Agora, quando a gente se aproxima, ou seja, no habitat que Deus quer que a gente fique, que é na presença dele, dentro dele, porque nós somos imagem e semelhança dele, ele soprou a vida dele em nós. Então, quando a gente está nele, dentro dele, a gente se sente alegre também, mesmo vivendo em circunstâncias frustrantes, em perigo, como você falou aí, em traumas, a gente consegue sentir, não é alegria de você, não, é você ter um espírito alegre. Porque o que diz em Provérbios 15:13? O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, você sentir a dor, você ter o seu momento de dor, você viver aquilo ali, mas você tem que entender que isso é um período e que você precisa buscar em Deus essa alegria, essa paz,
para que você possa continuar a viver, né, da forma equilibrada, que eu acho que é isso que a gente está falando aqui desde o começo, é você pegar o espiritual, o emocional, juntar e viver um dia de equilíbrio. Nós vamos sentir as emoções, vamos nos frustrar, nós vamos nos alegrar, porque é o que você falou ali, né? Paulo fala isso, eu sei estar alegre em toda e qualquer situação. Eu já fiquei triste, eu passei fome, eu me naufraguei, eu fui açoitada, eu fui presa, mas eu também tive alegria. Eu fui cuidado pelos meus irmãos, eu encontrei o Senhor. Então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te dá força? O Senhor. Eu posso tudo, eu posso pegar todas as minhas emoções, colocar diante de Deus e viver alegre, porque eu posso todas as coisas diante de Deus. É isso que Paulo fala, né? Ele tá entendendo isso, que existem coisas na nossa vida que a gente vai viver, mas com o Senhor a gente consegue, meio a tristeza, em meio à frustração, à luta, a gente ter a alegria, que eu tô te falando, não é um espírito abatido. É se falando, né? Alegre de ficar gargalhando, rindo, não é isso que eu tô falando. Mas é você ter um sentido de estar com o espírito fortalecido para você enfrentar a alma fortalecida. Consequentemente, a alma está fortalecida, né? Você enfrentar tudo isso em Deus. Por isso que eu botei aqui. Procuramos sentido pela nossa vida. Porém, quando encontramos a vida, que é Jesus, ela passa a fazer sentido. Né? Então, quando a gente encontra a vida em Jesus, a nossa vida tem sentido. Né? É muito bonito, é muito lindo a gente. Você está falando tanta coisa linda, tanta informação maravilhosa, Michele, para o nosso coração, a gente entender quem é a gente, né? Como que a gente, ao mesmo tempo, é complexo, ao mesmo tempo, a gente é de uma assim, sensibilidade tão grande, na verdade. E isso é obra de Deus pela nossa vida. E a gente sabe que o pecado, Satanás, quer destruir a imagem de Deus em nós. Por isso que ele vai lá no ninho, lá nas crianças hoje, quer tirar. A criança nem está ainda formando a sua identidade e Satanás já quer tirar a identidade. Então, se a gente sabe quem a gente é, autoconhecimento do que Deus fez a gente, juntando isso tudo e conhecendo o que você está trazendo para a gente hoje, assim, foi muito bom, Michele. Eu gostei demais, foi maravilhoso. E a gente tem que fazer mais live para entender mais sobre isso a cada dia mais. Isso é maravilhoso, de verdade, assim. E aí eu queria que você desse uma. Para a gente finalizar aqui, Michele, a importância realmente da gente se conhecer, de procurar uma ajuda, né? A pessoa que já não está sabendo lidar com essas emoções de forma correta e falar aí sobre isso, né? Que a gente precisa realmente tomar alguns medicamentos, se for o caso, a gente procurar, né? A gente saber entender isso também na nossa vida. Fala um pouquinho aí para a gente poder orar. A Gisele e eu temos um monte de coisa, né? Mas graças a Deus, glória a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu discorrer alguma coisa em 1 hora. Então, basicamente isso que a Gisele falou. A chave de tudo é o autoconhecimento. Resumindo tudo isso que nós falamos, porque tendo autoconhecimento é a chave do profissional, a chave do pessoal. Se autoconhecer, a gente discorreu aqui ao longo da live, né? Que auto se conhecendo, a gente vai conhecer o outro e, consequentemente, conhecer a Deus, porque a palavra de Deus fala que não tem como a gente conhecer Deus sem ter passado pelo próximo, mas a gente só passa pelo próximo depois que a gente passa pela gente. Então, o autoconhecimento é importante, é essencial, tá? Sobre o tratamento, é muito bacana, só para fechar aqui, as pessoas fazerem a diferença entre psiquiatra e vamos colocar aqui num polo psiquiatra e os terapeutas ou psicanalistas ou psicólogos. Então veja que são polos diferentes. Enquanto o psiquiatra ele passa remédio, que você falou, né, de tratamento de remédio, enquanto ele passa remédio, nós terapeutas, psicanalistas ou psicólogos vão atrás da causa. Então é muito bacana que você vai atrás desses profissionais que primeiro investiguem a causa. Porque o psiquiatra ele baixa sintomas. É um exemplo, tá? Ansiedade demais. Então, você vai tomar um remedinho para baixar um pouquinho a ansiedade. Mas a causa mesmo
está em você, aquilo que Deus quer que você descubra, como que você percebe as coisas, como que você retém aquilo tudo, o ambiente, até mesmo para você subir um púlpito, até mesmo para você pregar para as outras pessoas, você precisa se autoconhecer. Então, prefira ir nesses profissionais que investiguem a causa a tomar um remédio, né? Que às vezes você fica até ali tomando a base de remédio e fica até hipnotizado, que seja até fora de si, porque você fica muito inconsciente e não se dá conta daquilo de fato que você tem que tomar conta, aquilo que Deus quer que você melhore e reconheça, até para servir de testemunho para as outras pessoas. E o bacana é que tem esse livro aqui, que o próprio psiquiatra escreveu, Guido Palomba, só que ele é uma linha mais forense, ele mesmo fala da decadência da psiquiatria, que os psiquiatras eles já estão com a recomendação meio que prontas. Eles têm vínculos com a indústria farmacêutica. Você vai ao psiquiatra, ele já te dá um remédio, você já sai dali como já a base de remédio antidepressivo. Se vende mais antidepressivo hoje do que hipoglós, para você ter uma noção, tá? E outra coisa também sobre a psiquiatria, tá muito ali conveniado a farmacêutica e nem todo mundo fala, nem todo mundo divulga, porque isso dá dinheiro, envolve muita gente. Então, procure quem de fato vai à causa, né? Que é o psicólogo, o terapeuta, aquilo que nós falamos, nos escorremos aqui na live toda, para se autoconhecer, chegar no propósito de Deus. Então, é autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave do profissional e do pessoal. Então, é basicamente isso, porque senão eu vou ficar falando demais e você tem as suas coisas e eu também tenho que trabalhar. Não, você vai botar outra live para continuar o assunto, porque com certeza esclarecedor várias coisas que você falou aqui que a gente, como leigo, não entende, né? Você falou que a ansiedade ela é bom até um certo ponto e hoje as pessoas já falam que não é. Então, isso tudo é bom para a gente, como você falou aqui, nos termos, né? Junto com a palavra de Deus. Foi maravilhoso, Michele. Eu quero agradecer de coração mesmo você estar aqui com a gente nesse momento. Agradecer o pessoal que ficou aí até o final com a gente. Olha, uma alegria estar com vocês participando aqui. Eu quero que vocês, em nome de Jesus, compartilhem essa live. Alguém que precisa ver, alguém que precisa ouvir desse assunto que é tão precioso e é tão pertinente nos nossos dias. Se você possa compartilhar esse assunto, deixar o like aí, o coraçãozinho pra gente, né, Michele? E às 11 horas da noite no meu YouTube eu vou estar falando sobre Joquebede. Olha que mulher maravilhosa, Michele. Joquebede, ela viu uma situação que foi de Moisés, como que ela ia proteger o filho dela diante daquilo que estava acontecendo, o decreto do faraó, e ela usou de estratégia, de fé para conseguir. Então, ela bota lições poderosas na minha vida. O vídeo está muito lindo, fiz com todo o meu amor, coração para vocês. Então, eu convido vocês a estarem lá comigo, 11 horas da noite, YouTube/Gisele Ferri. Meu link está aí no meu perfil. E convido vocês também a entrar na página da Michele, Real Life. Falei certo, Michele? Isso aí. Colocando ali coisas, né, do dia a dia, como você falou aí, da nossa vida, né, do nosso autoconhecimento que a gente precisa ter junto com a fé. Que a fé, ela vai, junto com o autoconhecimento, vai nos fortalecer para viver uma vida equilibrada, que eu creio que é isso que Deus quer para a nossa vida. Amém? Michele, faz uma oração para a gente aqui no final, abençoando o pessoal para esse dia, entendeu? E que seja maravilhoso. É como já começou esse dia maravilhoso aí agora que a gente fez essa live. Amém. Faz Oremos, amado soberano Deus, Pai Celestial, estamos mais uma vez na Tua presença. Primeiramente, agradecer o Teu Espírito que se fez presente, que embora tenha trazido os fins terapêuticos e bíblicos, mas presente e nos ajudou a elucidar tudo, Pai, segundo a Sua palavra. Porque o Espírito Santo, Pai, não tem como rompermos, não tem como tocarmos o coração das pessoas. Então, obrigada pela sua presença. Vai de encontro a cada pessoa que está aqui nessa live, a cada problema específico, porque só o Senhor sabe. Convém as pessoas, Pai, que o culto é racional, que as pessoas devem, Pai, procurar cura, que as pessoas devem procurar cura em Deus, mas também na
isso é um conjunto, porque o Senhor quer que elas auto se conheçam também, para ser testemunho, até mesmo para outras pessoas, porque a escuta deve ser qualificada, a gente tem que adicionar os fins bíblicos, mas também trazer conhecimento, porque a tua palavra diz que conhecimento também é, porque o diabo é que traz as vendas, é ele que traz toda, mas o Senhor é fortalecedor, Pai. Então, que o teu povo venha atrás de conhecimento também, bíblicos e científicos, porque o Senhor se faz presente também nesse meio. Porque o Senhor porque o Senhor é a razão de tudo. E se a gente pesquisar, Pai, não precisamos ir longe, é só olharmos no funcionamento da nossa mente, do nosso corpo, evidenciar o poder de Deus, que é muito supremo. Amém. Então, obrigada por tudo, Pai. Que live abençoada, Pai. Obrigado pela vida do Zélio, Pai, por esse convite. Amém. Continua, Pai, capacitando, Pai. Continua abençoando a sua serva em todos os sentidos. Obrigada por tudo. Obrigado por todos aqui. Amém. Amém. Gente, ó, um beijo para vocês, aqueles que perderam o começo da live, vai estar gravado no meu Instagram, tá bom? Eu convido a vocês para irem. E aí vou no YouTube, né? Vou colocar a Gisele lá mais uma vez no meu YouTube. Vamos lá. Um beijo. Gisele, obrigada, tá? O pessoal que tá aqui, meus amores, não é fácil estar aqui 9 horas da manhã, né? Tem gente que tem que arrumar as coisas do filho, do trabalho. Muito obrigada, tá bom? Obrigada a cada um que ficou com a gente, né, Michele? Muito obrigada. Só que agradecer. Beijo. Um beijo, gente. Bom dia para vocês. Fica.